pensando sobre um outro seriado e passou alguns assuntos que eu tô deixando mais, ou deixa de lado, ou mais pra frente. Mas hoje, no silêncio da manhã desse domingo, me veio na mente um assunto e eu não vou deixar de falar. É um assunto que passou na minha mente, assim, parece que passou um filme. Passou um filme na minha mente, sabe? Eu não vou guardar pra mim. Eu vou compartilhar com vocês porque eu sei que cada vídeo que eu fizer sobre o novo seriado, eu vou acabar aprendendo nos comentários. Não para promover engajamento, não é isso. É porque realmente aqui eu vejo que tem um exército de pessoas iluminadas. Nunca pensei em 2001 que chegaríamos aonde chegamos. Obrigado pelo apoio de todos. Venho agora propor a todos vós, mestres e mestras da reforma, que debatamos aqui no nosso espaço o assunto das igrejas que a Congregação Cristã no Brasil, através do seu ministério nepotista, combateu. O foco, eu vou fazer um seriado agora para os católicos que foram alvo de muita perseguição do povo da congregação. Os anciões sempre foram covardes. O ministério de ancião é um ministério, é um corpo ministerial covarde, é um monstro covarde. Um monstro que dentro da igreja é o bambambam, corta a liberdade das pessoas, destrói a reputação das pessoas com doutrinas inconstitucionais fora do regime democrático de direito, pisa na Constituição Federal Brasileira, quando um membro usa do seu direito de divórcio, do seu direito de trabalhar como músico profissional, do seu direito de trabalhar atuar na política, sempre com desculpas esfarrapadas, para tentar ser o que não é. Então na igreja são bravos, carrancudos, chamam as pessoas de defunto, quem comete, segundo eles, algum erro na vida, na visão deles, claro. O que não é erro de verdade. E aí são covardes, usam de pretextos bíblicos de 2000 anos atrás, onde nós não temos como comprovar nada. É tudo na base da crença, é tudo na base do chamado fé. Para vocês, fé é acreditar em tudo que vocês falam. Mas a nossa fé para vocês não vale nada. Para vocês, a fé dos mortos, dos personagens bíblicos, tem valor. E a fé de nós que somos vivos não vale nada. Como a fé dos católicos para vocês não vale nada. E nós vamos seguir em outras igrejas evangélicas depois. Segue nesse seriado a refutação da fraude intelectual, do falso argumento, sofismas que foram utilizados para combater a Igreja Católica. Afinal, para isso vocês vieram no Brasil. Vocês vieram dos Estados Unidos, vocês estavam na Itália, vieram para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos vocês tiveram um movimento lá da Rua Azusa, né? Um movimento que também é alvo de investigação. Vai ficar assim, não, tudo na base da fé, não, senhor. Tudo que vocês falam para nós que é verdadeiro, nós temos que pesquisar, sabe? Porque quando vocês falam que alguma coisa é falso, a gente tem que duvidar. Tudo. E tudo que vocês falam verdadeiro, também a gente tem que duvidar. Não podemos acreditar em nada de vocês. Aliás, não era nem para estar aí dentro, né? Então, vocês atacaram a fé. Então, vocês não aceitam a fé dos vivos. Se a gente fala que Deus perdoou a gente, vocês falam que isso é entre nós e Deus. Mas na hora de dar dinheiro é entre nós, vocês e Deus. Tiveram a pachorra diante da sociedade brasileira e internacional falar na televisão que Deus perdoa e nós não perdoamos. Bem que vocês escreveram nos tópicos dos anos 70
que vocês não têm nenhum tipo de similaridade, né? Não tem nenhum tipo de afinidade com nenhum tipo de igreja evangélica. Então, se vocês não têm afinidade com igrejas evangélicas, é sinal que vocês não creem em Jesus Cristo. Vocês falam de Jesus, mas de Jesus vocês não têm nada. E vocês vieram dos Estados Unidos aqui colonizar o Brasil com doutrinas protestantes, pentecostais e neopentecostais. A congregação é uma igreja pentecostal, que fala línguas, né? Bem legal o dom de novas línguas da congregação. Calamanaia, falou Calamanaia vira ancião. Se for filho de ancião, claro. Interessante que todo filho de ancião fala Calamanaia e todos viram ancião, é incrível. E o povo que fala Calamanaia, ele sente uma virtude, vai correndo para a porta e dá dinheiro para vocês, né? São dois ministérios, né? Um dá dinheiro e o outro recebe glória. É bem bacana. As línguas é a mesma, mas o status é diferente, né? Serve inútil para o Calamanaia aqui da coleta e joias preciosas da coroa do Senhor, vocês do ministério, que vocês pegaram o Dr. Paulinho e falaram que vocês são dignos de duplicar da honra, né? Enquanto vocês são dignos de duplicar da honra, Jesus lavou o pé dos discípulos. Olha como vocês são, né? Olha como vocês são, né? 3 pontinhos. O que vocês fizeram? Vieram os Estados Unidos encher o saco da gente aqui no Brasil para ganhar dinheiro com a gente em nome de Jesus, montando templos que Jesus não mandou montar templo nenhum. E vocês são todos filhos de dois maçons. Vocês falam que vocês estão na reforma cristã, mas vocês não explicam para as pessoas que reforma de Lutero e a reforma de João Calvino, que foram 2 homens, 2 amigos, foi promovida por 2 maçons. Toda a rebelião cristã contra o catolicismo foi promovida pela maçonaria, que tanto vocês xingam, vocês ofendem a dignidade dos maçons. Ao invés de vocês separarem a fé, a crença da dignidade da pessoa, vocês ofendem a dignidade da pessoa baseado na fé. Vocês não conseguem separar. Jesus não mandou a gente analisar a fé das pessoas e amar pessoas se a pessoa pensa igual. Jesus Cristo falou, amai-vos uns aos outros, sem condição. Então a gente não tem que olhar para a fé. Ah, mas a maçonaria adora isso, adora aquilo. Não te interessa. O que Jesus está olhando é o bem, é as boas obras e a intenção de não prejudicar ninguém. A maçonaria nunca combateu a congregação. Ah, ele serve o diabo. Então, ele serve o diabo, mas nunca combateu a congregação e ajudou vocês a construir os termos da congregação. E se não fosse a maçonaria financiar Lutero e financiar João Calvino, não haveria reforma protestante. Ah, mas eu sou estudioso bíblico, meu negócio é reforma protestante. Então, o negócio de vocês é reforma protestante, vocês estão seguindo o quê? A maçonaria. Quem promover é um trabalho da maçonaria. Vocês têm que baixar a bola, entendeu? Parar de falar que vocês são melhores que os outros. E era um movimento contra a Igreja Católica. Então, para derrubar a Igreja Católica, então foi criado um movimento protestante para se libertar do Papa. E o que eles fizeram na Reforma Protestante? Fizeram igualzinho a Igreja Católica fez. Só mudou a cor das vestes. Só mudou o nome do ministério. Hoje, na realidade, as igrejas evangélicas protestantes são uma igreja católica com nome de evangélico, porque praticam as mesmas coisas. É uma fraude. É só para tirar o poder do Papa, poder político da Igreja Católica lá de 1500 e pouco, que a igreja era o Estado, para enfrentar o Estado. Na verdade, vocês fizeram uma guerra política, porque o Estado era a própria igreja. É que hoje a gente quer derrubar o presidente da República, por exemplo. Derrubar um partido, querer levantar um partido novo na política e tirar um outro partido. É guerra política. Então, nessa guerra política, Lutero matou milhões de pessoas. Milhares de pessoas. João Calvino dizimou milhares de pessoas também. 2 grandes assassinos, fundadores da Reforma Cristã, para combater o quê? Combater a política. Usando só o quê? Um templo diferente. É aí que começou essa grande perseguição contra os católicos, dizendo que os católicos são idólatras, e vocês do protestante aqui, do pessoalzinho dos templos protestantes, não, vocês não são idólatras. Eu preciso falar isso para as pessoas poderem entender que não se trata de uma disputa religiosa, mas de uma disputa política. Então quem está servindo a reforma
protestante de Lutero, que é o que traduziu a Bíblia para o alemão. Grande coisa, traduziu a igreja para o alemão e continuou dominando e matando pessoas. Então Lutero e Calvino, que fundaram a Reforma Protestante, eles fundaram a Igreja Presbiteriana, João Calvino, e Lutero fundou a Igreja Luterana. E aí começou as dissidências, aí começou aquela árvore, né? Todos somos galhos da mesma árvore, a árvore calvinista e luterana, a árvore maçônica. Não adianta vocês xingar. Você está defendendo a maçonaria. Não, eu só estou lançando na cara de vocês a hipocrisia de vocês. Nós somos galhos de uma árvore maçônica. Tá? Milhares de galhos. Todo dia tem uma igreja nova pregando a verdade. Isso, sabe? Todo dia tem. Então, a igreja, que era uma guerra política, se tornou, quando depois de mais ou menos 170 anos, mais ou menos, que veio em 1600 e pouco, 1700, teve a Revolução Francesa. A Igreja Católica deixou de ser política. Passou a apoiar a política, mas deixou de ser o Estado. Passou a ser igreja e o Estado separado, que foi o movimento dos Illuminati, que também muito vocês devem para eles. Porque senão, hoje, o Tribunal de Justiça era a própria Igreja Católica. E quem não era católico morria. Olha que interessante. Então vocês pegaram de carona e se colocaram de galho num tronco maçônico. Vocês gospem no próprio pé, na própria raiz de vocês. Vocês são uma raiz de dois grandes assassinos que se valeram do apoio dos maçons, que era para construir templo. Mas foram eles os fundadores desse movimento de igrejas evangélicas. Veio presbiteriano. Pasmem os senhores, nós somos netos de João Calvino e netos de Lutero. Porque João Calvino foi o pai da igreja presbiteriana e nós somos dissidentes da igreja presbiteriana. E trouxemos a doutrina da predestinação. Se você é escolhido, no tempo certo Deus vai te fazer uma obra. Essa é a doutrina da predestinação. E estamos usando os mesmos sistemas do sistema lá de Calvino, pai da igreja presbiteriana. Não os presbiterianos de hoje, que é uma igreja forte, tem vários políticos, várias autoridades que faz um trabalho, tem presbiterianos que estão em várias áreas do poder e nas suas vertentes políticas, continuam trabalhando na política. Mas também tem um trabalho de não combater. A igreja presbiteriana não combate a congregação. A Igreja Católica deixou de ser o Estado para ser tão somente igreja, com todos os seus sistemas religiosos. Mas a Igreja Católica não combate a congregação. E a congregação? A congregação combate. A Igreja Presbiteriana fala que o batismo da Igreja Presbiteriana é falso. Não reconhece os valores da importância política, social e religiosa e social da Igreja Presbiteriana. Tendo saído da igreja presbiteriana, quando é alvo de crítica, diz que nós cuspimos no prato que comemos. E vocês também gospem no prato que vocês comeram. Vocês gospem no prato dos presbiterianos, que vocês aprenderam o que vocês são hoje. Vocês são sobrinhos de Pedro Valdo, do costume valdense, e são netos de Lutero. E vocês gospem nele, vocês gospem no pai, no tio e no avô de vocês. Então vocês não são melhor do que ninguém, vocês são uma dissidência. Mas tem dissidência da congregação. Não, eu preciso passar aqui para os inscritos, conhecimento e luz, passar e receber. Porque aqui eu não passo, eu também recebo também. Não quero ser mais do que ninguém nesse canal. Mas também os microfones das críticas ao nosso trabalho estão desligados. O dia que vocês derem o microfone para a gente criticar vocês lá no templo de 20 milhões, nós abrimos o microfone para vocês criticar a gente aqui. Só vai criticar quem a gente deixar. Porque esse trabalho, esse canal não foi feito com dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro para fazer esse trabalho, que é um trabalho sem dinheiro. Então vocês são filhos de uma grande fraude. E vocês combateram a Igreja Católica. É daí que nasceu a perseguição à Igreja Católica. Os evangélicos, os pentecostais e os protestantes que vieram para o Brasil, eles vieram com uma missão de combater a Igreja Católica, inicialmente no final do 1800, começo de 1900. Franciscão foi um deles também. Veio um monte, não foi só Franciscão. Franciscão veio dos Estados Unidos. Não, meu amigo, veio um monte, veio gente de todo lado. Saquear aqui a cidade, o país do pau-brasil. Veio saquear
Ah, a Igreja Católica fez muita coisa errada. Fez. Mas vocês fizeram pior. É que naquele filho que critica o pai porque abandonou o filho, né? O filho que foi abandonado pelo pai. E ele abandonou os próprios filhos também. Ele abandona os filhos e fala que o pai dele abandonou ele. Tem filho que critica o pai e é pior do que o pai. Tá? Foi aí que começou a grande perseguição. Então vocês são inimigos da Igreja Católica, vocês são saqueadores. Vocês querem, na realidade, pegar os católicos e trazer. Vocês são proselitistas. E aí vocês inventaram uma série de doutrinas ensinando as pessoas que não têm cultura nenhuma a combater a Igreja Católica usando de falsos argumentos. Vamos dar início ao seriado Igrejas que a congregação perseguiu. Com os católicos, primeiro. O primeiro ponto que nós temos que falar é o crucifixo e a cruz. Vocês falam que a gente não deve carregar um instrumento que usou para matar Jesus. Nós não usamos crucifixo, nós não fazemos sinal da cruz e nós não olhamos para a cruz. Não temos a cruz nos templos. Então vocês são melhores que a Igreja Católica. Muito bem. Vocês falam que é símbolo de idolatria, mas vocês estão mentindo para as pessoas. Até hoje, os crentes, a maioria dos protestantes também, usaram desse falso artifício para iludir pessoas analfabetas. No tempo da Reforma, 99% do povo era analfabeto. 1% que tinha estudo ia para o ministério para enganar as pessoas. Falava mal, como já disse, de religiões e faziam pior. Então vocês usam a cruz como um grande argumento de que os católicos são idólatras. Vamos acabar com esse argumento agora. Pegou-se uma mania na congregação de falar que vocês não usam crucifixo porque é o instrumento que matou Jesus. Se a gente teria prazer de colocar no pescoço o instrumento que serviu para matar Jesus e que a cruz é o símbolo da idolatria. Antes de explicar, falar uma coisa. Comentários que vão antecipar outros assuntos eu vou tirar, tá? Eu não quero que falar sobre o Papa, sobre as freiras, sobre o culto, sobre a liturgia, sobre a palavra pregada, sobre o templo católico, sobre a comida sacrificada ao írico, casamentos católicos. Eu vou falar sobre tudo. Mas se alguém tentar tumultuar ou antecipar o assunto, que não seja o assunto do vídeo, ainda que seja um assunto importante, eu vou tirar. Esse seriado ele tem que ser comentado exclusivamente sobre o tema do vídeo. Eu não quero bagunça aqui no canal, tá claro isso? E tenho certeza que as pessoas sérias, comprometidas com esse trabalho, também não querem. Como está sob a minha responsabilidade, falo em nome de todos que querem ordem no canal, que eu não vou aceitar daqui para frente comentários que não tem nada a ver com o vídeo. Eu estou falando sobre a cruz, eu não estou falando sobre o Papa agora. Então vocês são hipócritas, porque os católicos nunca usaram a cruz para a idolatria. O verdadeiro significado da cruz e do crucifixo tem a cruz com Cristo e tem a cruz sem Cristo. São dois tipos de molduras e de imagens. Mas Moisés falou que não é para a gente adorar imagem, não é para fazer imagem. Então Moisés falou, mas Moisés mandou fazer imagem também, não mandou fazer imagem dos arcanjos? Lá dos dois querubins na arca do concerto, não era para fazer imagem. Então Moisés dava a doutrina para o povo, matar o povo que fizesse imagem. E o próprio Moisés mandou fazer imagem de dois querubins em cima da arca do concerto. O próprio Moisés mandou fazer imagem da serpente Neustã, colocou numa cruz, e quem olhasse para a cruz e uma serpente era curado das pragas das cobras que o Deus do Velho Testamento mandou. Então, se o próprio Moisés mandou não fazer imagem, e ele fez uma imagem de uma cobra, botou na cruz, as pessoas olhavam, e vocês seguem Moisés, por que a gente não pode olhar para a imagem de Jesus na cruz? Para nós é idolatria. Mas o povo caiu na idolatria. Sim, eles caíram numa idolatria de uma serpente. Eles ficaram 1000 anos adorando a serpente Neustã. E Deus não falou nada, Deus não condenou ninguém. Diz Moisés que Deus que mandou fazer isso, né? Bem contraditório. Por isso Jesus falou, vocês amam a mentira.
aqueles que seguiam ferronhamente Moisés, que eram os fariseus da época, mas não fariseus no sentido desrespeitoso dos judeus, o que eram devotos, mas dos hipócritas do templo. A hipocrisia. Então Moisés deu, então não farás imagem. Então, mas Jesus não falou nada disso. Jesus nunca mandou não fazer imagem. Jesus nunca combateu a idolatria. Engraçado, né, gente? Jesus nunca combateu outras religiões. Jesus, vocês param para pensar, quando a gente olha só para Jesus, todos os personagens bíblicos caem por terra, até os apóstolos, a maioria, né? Menos, um pouco mais ou menos aqueles que andaram com Jesus ainda cometeram vários erros. Mas vocês perceberam que quando você olha para Jesus, tudo fica claro, tudo fica limpo. Jesus combateu a maçonaria? Não. E já existia maçonaria desde o tempo de Salomão. Salomão não era o homem mais sábio da Bíblia para vocês? Então, ele além de ser o pai da maçonaria, Salomão é o pai da maçonaria. Chamou os maçons para construir o templo de Deus, o templo de Salomão, construído pelos construtores maçons, e Jesus nunca combateu os maçons. Engraçado, né? Jesus nunca combateu outras religiões. Jesus nunca pegou a espada para matar filisteu. Jesus nunca ameaçou ninguém de morte. Jesus nunca falou nada contra a idolatria. Quem falou contra a idolatria foi Moisés, mas Moisés falava contra e fazia. Salomão também fez imagens de tudo que ele podia no templo e disse que Deus habitava no templo. Tudo hipocrisia. E aí vocês combatem a cruz, então, que faz o quê? Vocês falam que a cruz é um instrumento que matou Jesus. Não, senhor. A cruz não tem vida nenhuma. A cruz é um objeto. Quem matou Jesus não foi a cruz. Ah, mas mataram Jesus com a cruz. Então, mas a culpa não é da cruz. A culpa é de quem matou Jesus. O que foi que Jesus combateu? A cruz ou a hipocrisia? O que foi que levou Jesus para a cruz? Primeiro, a hipocrisia dos hipócritas da época, dos chefes do templo. Os chefes do templo fizeram com que Jesus fosse para a cruz acusando de falsas acusações. E se Jesus morreu na cruz, foi pelos nossos pecados. Então, o fundamento da Igreja Católica, para aquele que não sabe, é que quando você olha para a cruz, você não está pensando em Jesus. Você está lembrando dos pecados pelo qual Jesus morreu por você. É o quê? É uma forma de você lembrar. É um símbolo. Todos nós temos símbolos. Vocês não têm o símbolo CCB? Vocês não têm o templo? Vocês colocam a foto do templo em todo lugar. E Moisés não mandou não fazer imagem de nada que está no céu e nem na terra? E o templo não é uma imagem de algo que está na terra? Vocês não usam fotografia? Vocês não têm fotografia das pessoas que já morreram? Então, onde estão eles? Não estão mortos? Então, e vocês fazem foto deles. Então, você está idolatrando a tua foto? Quando você olha a foto do teu avô, você está idolatrando o teu avô? Ou quando você faz uma oração, vovô, onde você estiver, olhe por mim, vovó. Isso é idolatria? Isso é uma coisa normal da vida. Não é um costume, não é uma doutrina, mas é uma coisa normal de muita gente. Tem muita gente que o avô e a avó morreu, ou bisavô, e está sempre meditando, como se tivesse um diálogo interno. Então, quando a pessoa olha para a cruz, ela não está pensando que Jesus está lá na cruz. Ah, mas está Jesus pendurado na cruz. Não, Jesus não está pendurado na cruz. A gente sabe que Jesus ressuscitou. Quem diz que Jesus que ressuscitou e não foi para o céu é a congregação. Vocês viram? Sempre a congregação pregou isso. É que agora foi para a televisão. O chefe de vocês aí, o Deus de vocês, o Papa de vocês, não falou que Jesus não entrou no céu? Se Jesus não entrou no céu, Jesus está aqui na terra. Ou está no inferno, né? Jesus não entrou no céu, está no inferno. Depois corrigiram. Não, senhor. Vocês pregaram pelo Espírito Santo. Vocês vão responder pelo que vocês falaram em nome do Espírito Santo. Vocês vão responder. Não adianta corrigir. O Espírito Santo não erra. Se vocês falaram alguma coisa em nome do Espírito Santo, vocês vão responder pelo que vocês falaram. Não adianta corrigir. Então, quando a pessoa passa na frente de um templo católico, ele lembra do sacrifício que Jesus fez na cruz por ele. Ele faz o símbolo da cruz assim, um símbolo que não é ofensivo. Qual o problema de você fazer um símbolo da cruz com a mão? Nada, aquilo não significa nada. Tem gente que vai fazer assalto ao banco e faz o símbolo da cruz. É um costume católico. Ele é agressivo? Não. Ele ofende Deus? Não. Ele persegue os outros cristãos? Não. É uma fé da pessoa para com Deus. Ele aprendeu a fazer aquilo. É idolatria? Não, não é idolatria. Ele está se lembrando do sacrifício que Jesus fez por ele na cruz. Esse é o fundamento da cruz. Jesus falou que também carrega a sua cruz, mas a gente não está aqui falando sobre isso. Nós estamos falando
Inclusive, Paulo também falou que o fundamento do Novo Testamento é a cruz. Porque a gente lembra do sacrifício da morte de Jesus na cruz, mas não que Jesus esteja na cruz como vocês atacam os católicos, mas a gente lembra que Jesus estava na cruz por causa dos nossos pecados. Então a gente lembra que Jesus nos amou e a gente lembra quando a gente era pecador. Eu era pecador, Jesus me amou na cruz. A gente faz o sinal da cruz como um sinal de agradecimento, como a gente também fica de joelho. Vai ficar de joelho não é um símbolo? Não é que você está de joelho que você está obedecendo a Jesus. Você pode estar de joelho e quando você levantar, você quer matar teu irmão. Quanta gente está de joelho orando, dizendo que está de joelho para Jesus, mas está de joelho para o ancião. Vocês não estão de joelho para o ancião? Só ao invés de fazer um sinal com a mão, você está fazendo um sinal com a perna. Dobrar a perna diante do ancião. O ancião fala, vocês obedecem. Qual a diferença de dobrar o joelho para um ancião e falar que está fazendo para Deus? Mas é para o ancião, porque se vocês não obedecem o ancião corta a liberdade. Qual a diferença de dobrar o joelho e fazer um sinal com a mão na frente do peito, assim, do rosto? Ou na testa? Qual o problema? Pelo menos eu estou fazendo um sinal pensando em Jesus, não estou na frente de nenhum homem. Lembrando que a cruz, Jesus morreu na cruz porque eu era pecador. Esse é o fundamento católico. Eu olho para a cruz, eu faço o sinal da cruz, com Jesus ou não desenhado na cruz, para lembrar que ele foi para a cruz porque eu sou pecador. Foi por mim que ele foi na cruz. Eu sei que ele ressuscitou. Não é porque eu estou fazendo o sinal da cruz que eu acho que Jesus está lá. E nem estou homenageando o instrumento que matou Jesus. O que eu estou lembrando é que se Jesus morreu na cruz foi por minha culpa. Então estou sendo grato, faz um sinal de agradecimento. Qual o problema? Qual o problema? Hein, gentalha? Hein, pessoalzinho? Ô, hipocrisaiada? Jesus foi para a cruz porque vocês são hipócritas, eu sou pecador. Jesus, então não se comemora o instrumento que matou Jesus. Quer dizer que se eu usar se eu tenho um parente que morreu esfaqueado, eu não posso mais pegar uma faca e passar uma manteiga no pão, cambada? Hein, cambada dada? Ô ancião zarada, vocês aí. A gente tem que ficar de joelho para vocês e não pode fazer o sinal da cruz para Jesus. A gente tem que botar foto do tempo da CCB e dizer, eu sou da CCB pela graça de Deus, não posso fazer o sinal da cruz, lembrando que Jesus foi na cruz por minha culpa. Não foi a cruz que matou Jesus. Quem matou Jesus foi nós que matamos Jesus. Foi nossos pecados que levou Jesus para a cruz. Hein, cambada? Ou cambada dada de perseguidores. Vocês são perseguidores da obra de Deus. Porque os católicos são filhos de Deus. Eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós vamos desmiuçar cada detalhe do culto católico. Quer dizer, tem coisa errada? Aos olhos dos evangélicos tem. Mas vocês são pior do que eles. Então vocês são hipócritas, né? Porque vocês falam de Moisés, que não pode usar roupa de um homem e mulher, mas mulher não usa sapato, mulher não usa tênis. Mas é roupa de homem. Não, senhor, tem sapato unissex, tênis unissex. Mulher não usa relógio, relógio é de homem ou de mulher cambarada? Ou cambarada hipócrita dos filhos dos infernos. Filhos do demônio, filhos do inferno, filhos das piores potestades das trevas. Filhos de Abaddon, filhos de Apolião, das trevas do Apocalipse. Vocês que falam tanto de Jesus e querem condenar os católicos. Os católicos não estão protegidos também pelo sangue de Cristo? Pelo amor de Cristo? Jesus Cristo não ama os católicos? Em cambada de fariseus, cambada de hipócritas. Por que vocês combatem tantos católicos? Vocês falam que a gente não pode perseguir vocês, mas vocês construíram igrejas condenando e perseguindo a igreja católica. Vocês falam que a igreja católica persegue, mas vocês também perseguem, então vocês são pior do que eles. Porque vocês acusam o erro deles e são pior do que eles. Vocês são um filho rebelde, porque vocês atacam o pai de vocês, atacam o avô, atacam o tio espiritual de vocês, mas vocês são pior do que eles. Em cambada de hipócritas, filhos de Satã. Vocês são hipócritas, são matador da fé dos outros. Hein? Responde. Que mal tem você olhar para a cruz, que mal tem fazer o sinal da cruz, que mal estou fazendo para você. Eu estou lembrando que Jesus foi para a cruz porque eu sou pecador. Eu não estou comemorando o instrumento. Por que vocês mentem para as pessoas? Porque as pessoas são analfabeto cristão. Ô cambada de fariseusada dos infernos. Quanta mentira, quanta mentira!